Digamos que as crianças hoje estão muito expostas à informação. Sim. Este é um grande problema. Essa informação os pais não conseguem ter controle. Essa maquininha celular, ela pode ser muito interessante, muito boa para várias coisas, mas é um grande problema, porque é uma coisa... E agora querem desregulamentar mais ainda, né? Então, uma coisa é desenfreada, não há controle sobre nada. Os pais não têm... Os pais estão acuados, digamos assim, porque existe informação de todos os lados. Dizer que não existe educação sexual, isso é um tipo de educação sexual negativa, né? Educação pode ser positiva e negativa. A falta de informação, a informação ela pode ser formal ou não, mas a falta de informação adequada e informação inadequada é um tipo de educação sexual, por um lado negativo. E essa exposição, e muitas vezes eu vejo falta de diálogo em relação aos pais, os pais conversar de uma forma aberta com os filhos, alguém vai conversar com seus filhos. Não é se não for os pais, alguém vai conversar com seus filhos. E essa conversa, que não é uma conversa de qualidade, é que pode trazer problemas. A sexualização está cada vez mais precoce. E, voltando a falar, depende muito dos pais tentar contornar essa situação. Só que o meio ambiente é muito forte. Então, às vezes, a gente caminha, voltando à questão do pêndulo, né, entre extremos, sociedades extremamente repressivas e sociedades extremamente permitivas. As duas coisas são ruins, os dois extremos são ruins, o equilíbrio está no meio. E essa informação desenfreada, a gente vê, às vezes, comportamentos um pouco mais, numa fase mais precoce, que seria o tradicional, do que seria o habitual, e as meninas estão, por exemplo, menstruando cada vez mais cedo. Pode ser relacionado com informações ou com estimulações? Não se sabe, existem várias teorias em relação a isso. Mas é claro que a mídia acaba tendo uma influência bastante importante. Sim. E isso, como nós temos essa situação, como você colocou agora, das meninas tendo a menstruação mais cedo, são produções de hormônios que estão acontecendo precocemente? Existe uma relação muito grande entre a área central, área periférica, digamos assim, se eu puder falar nesse sentido, a parte autônoma do nosso sistema nervoso central e todos os nossos órgãos, né? Existe comunicação. Então, o emocional acaba afetando toda a produção hormonal do nosso organismo, de uma forma ou de outra. Mas isso, será que pode trazer danos futuros? Como, por exemplo, estamos antecipando hormônios que eram para ser produzidos mais tarde e automaticamente poderemos ter menopausas também mais precoces? Não, ou não? Isso, mas uma coisa, por exemplo, se você for pensar em termos de câncer de endométrio, um dos fatores dos fatores predisponentes é exposição mais longa a estrogênio ao longo da vida. Por exemplo, quantas meninas hoje começam a menstruar mais cedo e não engravidam? Então, existe uma exposição mais longa de estrogênio. É mais raro ter câncer de endométrio, mas é só um fator, digamos assim. Agora, uma coisa que nós consideramos extremamente prejudicial é o contraceptivo hormonal. Sobre a sexualidade, sobre várias coisas. Sim. Eu acho que o anticoncepcional ele foi extremamente importante no momento da história da humanidade. Para as mulheres foi uma coisa extremamente importante. Não há dúvida da importância do anticoncepcional para o status que a mulher está hoje, né, na sociedade, inserida na sociedade, mas a gente tem que avançar. Isso já foi importante. A gente tem que avançar em relação a isso. E os contraceptivos podem ser extremamente prejudiciais para a mulher por vários fatores. Eu estava falando, por exemplo, da questão hormonal do equilíbrio emocional. A mulher precisa dessa flutuação hormonal fisiológica para ter, principalmente em relação à adolescência, para ter condições de passar por situações ao longo da vida adulta e conseguir equilibrar suas emoções. Sim. A mulher quando usa anticoncepcional não está sendo exposta às flutuações do estrogênio, ela está usando geralmente etilistradiol, que é um estrogênio sintético, que não tem as mesmas ações do estrogênio, ela não está tendo a ação da progesterona sobre o seu equilíbrio emocional, ela está usando uma progestina que tem no anticoncepcional, que tem simplesmente a função de bloquear a ovulação, mas não tem as mesmas funções de uma progesterona, então ela está a descoberta, ela não tem, é como se fosse uma menopausa química durante anos.